Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A Universidade Federal do Paraná desenvolveu um projeto para produzir uma vacina brasileira contra a Covid-19. A previsão é que os testes com humanos sejam feitos em 6 meses. Nossa reportagem conversou com os responsáveis pelo trabalho de pesquisa e uma das vantagens é que a versão paranaense da vacina promete ser mais barata. Os primeiros resultados têm sido bastante animadores. A vacina da Universidade do Paraná está em fase de testes em camundongos e, de acordo com os pesquisadores, a quantidade de anticorpos produzida nos animais foi superior à da vacina de Oxford. O método é totalmente diferente das vacinas que estão disponíveis atualmente. O trabalho é feito com nanopartículas de um polímero biodegradável, revestido com uma proteína do coronavírus, que induz o organismo a produzir anticorpos. Esse biopolímero é utilizado como um veículo, um carreador da proteína do vírus, que leva a proteína até as nossas células de defesa. Uma vez que as células de defesa entram em contato com esse material, elas montam uma resposta imune contra o vírus, né? Então, não usa o vírus vivo ou inativado ou um outro vetor viral, só usa aquela parte do vírus que é reconhecida pelo nosso sistema de defesa e esse carreador, que é um biopolímero biodegradável, biocompatível. A vacina paranaense é produzida só com insumos nacionais e, por isso, promete ser mais barata do que as outras. Para se ter uma ideia, a previsão de preço varia entre R$ 5 e R$ 10 cada dose, enquanto uma importada chega a custar mais de R$ 200 uma única dose. É uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, é uma tecnologia que a gente já tem alguns trabalhos já publicados em revistas internacionais de outros grupos, inclusive, né? Os insumos, o principal insumo seria a proteína recombinante, essa pode ser feita aqui facilmente. O outro insumo, que seria o biopolímero, nós temos fábricas no Brasil que hoje se dedicam mais à exportação do que à venda nacional. E normalmente, esse biopolímero ele tem que ser purificado para ser utilizado como um bioinsumo, né? Então, acho que a gente agregaria, inclusive, valor ao produto que já é produzido aqui no Brasil. Apesar desse bom início de trabalho, a previsão é de que a vacina esteja disponível para a população só no ano que vem. O pedido de autorização para testes em seres humanos deve ser feito em 6 meses. Os pesquisadores também buscam recursos para custear o projeto. O trabalho começou com uma verba de R$ 200 mil do governo federal e depois recebeu mais R$ 1 milhão do governo do Paraná. Vamos tentar demonstrar que essa preparação protege o animal contra o vírus. Vamos demonstrar que essa preparação de fato é segura, né, não provoca nenhuma relação secundária no animal. E se tudo der certo, até o final do ano devemos ter os resultados suficientes para solicitar a autorização da Anvisa para fase clínica. E esse recurso do governo do estado, ele deve ser suficiente até esse ponto. A fase clínica é outra conversa, são outros valores. Então, se a gente quiser chegar lá, ou seja, produzir a vacina em larga escala para a população, uma vacina segura, efetiva, de alta eficácia, nós vamos ter que pensar em centenas de milhões de reais e até bilhão de real. Além da vacina do Paraná, existem no país outros 2 projetos em estágios avançados na busca por imunizantes. A Butanvac, que está sendo pesquisada pelo Instituto Butantan, e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Esses 2 trabalhos aguardam a autorização da Anvisa para a realização de testes em seres humanos. Eu vejo esse momento como o momento de apoiar essas iniciativas, porque nem todas essas iniciativas vão chegar a um produto no final, mas nós precisamos ter alguma dessas iniciativas chegando no produto final para termos essa independência tecnológica. Vacina hoje é quase que uma questão de segurança nacional. O Brasil está entre os países mais afetados no mundo pela Covid-19 e a crise de saúde atingiu o auge no mês de abril. Na luta para ajudar as pessoas acometidas pela doença, uma profissão passou a ser olhada com outros olhos: os motoristas de ambulâncias.
Carlos Marques trabalha há 12 anos dirigindo ambulâncias no interior do estado de São Paulo. Mas todos os anos de experiência não prepararam o motorista para os dias desafiadores que o Brasil iria viver com a explosão de casos de coronavírus. A gente espera que hoje seja um dia melhor, né? Vamos torcer aí para que não seja tão ruim como os outros dias que estão sendo. As pessoas desesperadas, chorando, né? Afinal de contas mexe com a gente, porque a gente tá ali do lado, né? Presenciando o sofrimento das pessoas. Não é fácil para ninguém. Marques tem 52 anos e é formado em primeiros socorros. Ele também ajuda 2 enfermeiras durante o transporte de pacientes. Com a chegada da pandemia no Brasil, Marques foi contratado por uma empresa privada que presta serviços a um hospital em Santo André para levar pacientes com Covid-19. O motorista faz turnos de 12 horas, com 1 dia e meio de descanso entre eles. Mora com a esposa, a filha e as 4 netas em 2 casas vizinhas que ele mesmo construiu na zona leste da cidade de São Paulo. Marques nunca contraiu a doença, mas tem medo que a exposição do trabalho acabe afetando a família. Teve um casal que a gente trouxe, um casal, marido e esposa. Eu trouxe os 2, fui de 2 viagens. Eles internaram, eles não estavam bem, se rebaixaram, os 2 entubaram e os 2 morreram, intervalo de 10 minutos um do outro. E quando eles foram para o hospital, apesar de ruim, eles vieram conversando. Isso aí também marcou muito, porque é uma coisa muito, né, um casal, imagina. Não foi fácil, isso daí marcou também. Este mês, quando o Brasil registrou mais de 4.000 mortes por Covid-19 em 24 horas, Marques transportava até 16 pacientes em um único dia. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, contabiliza mais de 390 mil mortes, dessas mais de 90 mil só no estado de São Paulo. Em termos absolutos, o país só é superado pelos Estados Unidos. O total de infecções passou de 14 milhões, número superado pelos Estados Unidos e a Índia. No final do dia, quando o expediente acaba, o sonho de Carlos Marques é o mesmo de muitos brasileiros. O meu sonho é que todo mundo seja vacinado mesmo, hoje, o que eu mais quero. Mesmo com apenas uma dose das vacinas de Oxford ou da Pfizer, a transmissão familiar da Covid já caiu pela metade. Uma pesquisa mostrou que pessoas infectadas têm menos chances de transmitir a doença para quem não foi vacinado. Pessoas infectadas 3 semanas após receberem a primeira dose da vacina de Oxford AstraZeneca ou da Pfizer tinham entre 38% e 49% menos chances de transmitir a doença às pessoas de seu ambiente que não haviam sido vacinadas. Foi o que revelou um estudo divulgado pela Saúde Pública da Inglaterra com o apoio do Ministério da Saúde do Reino Unido. Os domicílios são lugares de alto risco de contágio. Por isso, esse estudo fornece evidências sobre o impacto das vacinas na redução da transmissão familiar. O ensaio também observou que 14 dias depois da aplicação da primeira dose de Oxford ou Pfizer, o indivíduo já apresentava proteção contra a Covid-19 em todas as idades. Apesar desses dados, é importante as pessoas infectadas agirem como se não tivessem sido vacinadas, mantendo as medidas de higiene e o distanciamento social. Uma iniciativa criada há quase 40 anos em 7 Lagoas, Minas Gerais, tem minimizado os efeitos da pandemia na cidade. O projeto chamado Hortas Comunitárias Urbanas ajuda a sustentar famílias que viram a renda desaparecer por causa da crise econômica desencadeada pela doença. O projeto Hortas Comunitárias Urbanas, criado em 1982 em 7 Lagoas, tem sido de grande ajuda em meio à crise sanitária e econômica provocada pelo coronavírus. Ao todo, são 7 locais de cultivo espalhados pela cidade mineira, totalizando uma área de 23 mil metros quadrados. Hoje, 314 produtores plantam e vendem diretamente ao público, além de doarem parte da produção para pessoas carentes e para o banco de alimentos da cidade.
E eu tenho o maior prazer de poder ajudar o próximo. Ainda mais sabendo que é uma coisa que eu estou fazendo, né? Que é com carinho, que é com amor. Então, para mim é muito prazeroso poder estar ajudando, principalmente quando eles venham até aqui conhecer o meu trabalho, né? Porque aí eles estão vendo realmente que é eu que cuido, é eu que planto, né? E eles saem daqui super satisfeitos de estar levando o alimento. Por causa da Covid-19, mais pessoas têm pedido para trabalhar nas hortas. O interessado precisa procurar a Prefeitura de Sete Lagoas, que faz uma análise socioeconômica para que o morador possa ser um produtor. Eu tenho um filho para criar, pago aluguel, compro gás, é só eu sozinho, minha dona faleceu. A gente tem que pegar algum biscate para ver se vai para frente, porque essa academia acabou com todo mundo. A pandemia atrapalhou bastante na renda familiar, né? Não só minha, mas de muitas pessoas. E essa ajuda que ela tem dado para a gente é de muita importância, né? Porque ela vem com agrado para a gente, com muita boa vontade para estar fazendo isso aí. O trabalho dela tem sido muito importante na comunidade. O projeto Hortas Comunitárias Urbanas fornece uma fonte de renda para cerca de 300 famílias de Sete Lagoas. Os produtos plantados e colhidos são vendidos nas próprias hortas diretamente pelos produtores, nos sacolões e nos supermercados da cidade. E você vai ver ainda nesta edição, Brasil cria mais de 180 mil novas vagas de emprego formal em março. E ainda, herança tecnológica deixada pelo Império Inca, um sistema ancestral de canais de água. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. O Brasil criou mais de 180 mil novas vagas de emprego formal em março. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados pelo Ministério da Economia. As contratações com carteira assinada fecharam em alta pelo terceiro mês seguido. E março teve um saldo positivo de 184.140 postos de trabalho formais. De acordo com o CAGED, o número é resultado da diferença entre as contratações no mês, que somaram mais de 1.608.000, e as demissões. Os números também mostram uma melhora em relação à comparação com o mesmo mês de 2020, quando foram fechadas 276.350 vagas formais. De acordo com o Ministério da Economia, o comportamento do emprego formal neste ano ainda sofre influência do Programa de Manutenção do Emprego de 2020, já que os empregadores têm de manter o posto do trabalhador pelo mesmo período da suspensão do contrato ou da redução da jornada de trabalho. Em março, todos os grupos de atividade registraram saldo positivo de admissões, com destaque para o setor de serviços, que somou mais de 95 mil postos. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram geradas 837 mil vagas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, foram abertos 108 mil empregos com registro em carteira. A prévia da inflação oficial ficou menor no começo de abril em relação a março. O resultado foi divulgado pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,60% em abril. O resultado é 0,33 ponto percentual abaixo do resultado de março, que ficou em 0,93%. Segundo o IBGE, no ano o indicador acumula alta de 2,82% e em 12 meses de 6,17%. O grupo de transportes continuou sendo a principal influência no IPCA 15, embora tenha desacelerado. A gasolina, que teve alta de 5,49% no mês, permaneceu como o produto com o principal impacto no índice. Em março, a alta no preço do combustível havia sido de 11,18%. Os analistas das instituições financeiras projetam uma inflação de 5,01% no ano. Em 2020, a inflação fechou em 4,52%, acima do centro da meta do governo, que era de 4%.
O gasto de brasileiros no exterior no mês de março é o menor em 16 anos. As despesas foram a metade das registradas no mesmo mês do ano passado. Os gastos dos brasileiros no exterior somaram cerca de 313 milhões de dólares em março. Segundo o Banco Central, o resultado representa 50% da despesa do mesmo período do ano passado e foi a menor para o mês desde 2005. Os gastos externos foram novamente influenciados pelo avanço da pandemia do novo coronavírus em território nacional. No mês passado, apenas 8 países do mundo tinham restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios. No acumulado do primeiro trimestre de 2021, as despesas no exterior somam 693 milhões de dólares e apresentam saldo negativo de 167 milhões de dólares. Ao comparar com os 3 meses iniciais do ano passado, o resultado é 88% menor neste ano. Já nos 12 meses encerrados em março de 2021, o saldo negativo somou quase 18 bilhões de dólares. O Ministério da Agricultura tem atualmente um programa para o recebimento de sementes misteriosas, como as que vieram de países asiáticos para brasileiros, junto com compras feitas na internet. As análises dessas sementes já provaram que podem causar danos para a agricultura. As sementes e os extratos vegetais parecem inofensivos. Mais de 500 chegaram a casas de brasileiros com identificação de remetentes a partir de países da Ásia e até dos Estados Unidos. Encomendas que não pediram ou que vieram junto com compras de outros produtos feitas pela internet. O Ministério da Agricultura e Pecuária chegou a fazer uma campanha nacional a partir de setembro do ano passado, em parceria com instituições estaduais de defesa sanitária, para o recolhimento, incentivando a entrega por quem recebeu os materiais vegetais, encaminhados posteriormente para análise em laboratórios oficiais. Foram detectados alguns micro-organismos e até mesmo espécies vegetais que não são nativas ou presentes em nosso território, e esse material foi encaminhado para incineração. Após análises de amostras dos materiais vegetais, foram identificadas 2 pragas, uma que apresenta resistência a pesticidas e outra que já foi detectada como planta daninha ou invasora em pelo menos 6 países. Ainda foram encontrados 4 fungos inexistentes no Brasil, com potencial de causar danos econômicos e ambientais. Os riscos preocupam o setor agropecuário. É um risco sanitário, né? O risco da introdução de novas pragas, por exemplo, novas plantas daninhas dos quais nós não temos controle, né? Conhecido ainda. E isso pode reduzir a nossa produção agropecuária. Os resultados mobilizaram também as autoridades. Hoje, o MAPA possui um programa para recebimento destes materiais. As recomendações para a população é para que, ao receberem qualquer material vegetal sem pedir, que não joguem no lixo e nem façam o plantio. Isso se tornou um programa que nós hoje estamos prontos para receber esses materiais. Solicitamos que a população, caso tenha algum recebimento em casa, que nos encaminhe para que esses mecanismos oficiais sejam adotados de análise e incineração e, se houver necessidade, alguma ação adicional na localidade onde esses materiais estiveram presentes. O Império Inca foi o maior da América pré-colombiana e deixou uma herança tanto tecnológica quanto cultural. O Peru até hoje tira proveito das inovações desse povo, como no caso de um sistema ancestral de canais de infiltração de água. Olha só. As altas montanhas próximas de Lima, no Peru, abrigam um presente dos tempos dos Incas. Nesta região, a 80 quilômetros da capital peruana, existe uma rede de canais de pedra de 1.400 anos que corta as encostas dos morros para transportar a água da chuva. As amunas são canais ancestrais de infiltração de água, ou seja, guardam a água da época das chuvas para poder usar na seca quando não chove. Isso ocorre através das nascentes que brotam do subsolo que se formam nas encostas dos morros.
Na comunidade de camponeses de São Pedro de Casta, na província de Huarotiri, em Lima, o processo é chamado de semeadura da água porque permite ter recursos naturais o ano todo. Somos fazendeiros e cada gota d'água que se infiltra nos serve para a sobrevivência. As amonas foram encontradas apenas na região da capital peruana, onde a geografia de alta encosta que desce até o nível do mar facilita o escoamento das águas. A comunidade está recuperando o sistema sob a organização da ONG Aquafondo e empresas privadas. Não podemos construir amonas novas. As amonas já existem. Construir novas amonas, elas já existem. O que fazemos é recuperar e identificamos 67 quilômetros desse sistema pré-hispânico. Há amonas para recuperar morro acima e morro abaixo. No total são 67 quilômetros que precisam de recuperação. Até agora recuperamos 17 quilômetros, o que significa água para 82 mil pessoas o ano inteiro. Mais ou menos água para 82 mil pessoas durante todo um ano. Esses canais não são apenas essenciais para as populações locais, também contribuem para a subbacia do rio Santa Eulália, que abastece Lima, assentada em um deserto sob grande risco hídrico. 20% da água chegam a Lima e 80% são consumidos nas comunidades. Mas como as comunidades rio acima são pequenas, esse percentual vai ser revertido gradativamente. Isso significa que dentro de alguns anos, 80% serão consumidos na cidade de Lima e 20% serão suficientes para satisfazer as necessidades das comunidades. O projeto, iniciado em 2017, visa adicionar 8 quilômetros de canais operacionais até 2021 e completar 67 quilômetros de amonas até 2025. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!